Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá pessoal, meu nome é Douglas Gitt, pesquisador de manejo e fertilidade do solo da Fundação MS. A gente vai apresentar para vocês um trabalho na qual o objetivo dele reside-se no fato de gerar informações aos nossos produtores para a substituição do milho semeado fora da janela adequada. Então nós conduzimos esse trabalho em 3 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então aqui nós estamos em Maracaju, que é o trabalho que a gente vai apresentar para vocês, e esse mesmo trabalho está sendo conduzido em São Gabriel do Oeste, na região norte do estado, e na região sul, em Naviraí. Bom, ao meu lado nós temos alguns tratamentos que foram inseridos no período de outono e inverno à cultura do milho safrinha. Esse experimento ele foi instalado na primeira semana de abril de 3 anos. O primeiro ano 2019, segundo ano 2020 e o ano passado 2021. E na sequência sempre se conduziu a cultura da soja no período de verão. Então aqui ao meu lado eu apresento para vocês a parcela de soja que foi cultivado no período de outono e inverno, o milho em cultivo solteiro. E ao lado nós temos o cultivo de soja sobre a palha do milho em consórcio com braquiária. Então o que é importante mencionar para os nossos produtores nesses 2 tratamentos? O milho safrinha ele teve um patamar de produtividade do primeiro ano, 2019, de 70 sacos. E no segundo ano, 2020, de 89 sacos. E o terceiro ano, 2021, foi o ano que a gente teve ocorrências de geada. Então nós tivemos, nesses 2 tratamentos, ausência de produtividade, em função de perder o milho pela geada. Se a gente fizer a média de produtividade desses 3 anos, nós estamos aqui em Maracaju com 53 sacos por hectare de produtividade. Uma produtividade muito abaixo do que a gente consegue obter para esse cultivo de safrinha, semeando o milho na época adequada. Trabalhos da Fundação mostram que a cada 1 dia de atraso de plantio do milho safrinha, avaliando no período de janeiro até março, nós perdemos 3 sacos por hectare de milho em função do atraso de 1 dia no plantio. Então a redução da produtividade em função do atraso de plantio é muito grande. Então nós precisamos semear o milho na janela adequada, e o milho tardio nós substituímos ele por algumas alternativas de coberturas vegetais. E a gente vai apresentar para vocês aqui o visual da cultura da soja sobre algumas alternativas de culturas de outono e inverno. Um fato que nós precisamos apresentar aos nossos produtores é que áreas em sucessão de monocultivo, de soja e milho safrinha, soja no verão e milho safrinha no período de outono e inverno, nós temos o aumento da incidência de algumas doenças de solo. Como a gente vai mostrar aqui para vocês, nessa área a gente percebe um sintoma em reboleira de morte de plantas. Então nessas áreas fica evidente a retenção de folhas, a questão de porte de plantas, não há alteração em relação às plantas sardias, então as plantas se desenvolveram de uma maneira adequada até certo ponto, Porém, em determinado momento houve a redução, a morte da planta, causada principalmente por um fungo que se chama macrofomina, que é uma doença do sistema radicular. Então se a gente tirar algumas plantas, nós conseguimos ver que há presença desse patógeno, principalmente na localização do caule, próximo ao solo, e fazendo uma avaliação nós notamos a presença de uma podridão acinzentada nas plantas, um escurecimento do caule, causado por esse patógeno, a macrofomina. Isso interrompe o fluxo de nutrientes e água para a planta, e se a gente analisar as vagens do terço superior da planta, nós notamos que a vagem tem grãos pequenos, grãos que não completaram o seu enchimento de uma maneira adequada. Então, essas manchas elas impactam drasticamente na produtividade dessas áreas de soja,
e nós precisamos tomar uma decisão para que nós conseguimos amenizar esse problema. Pensando nesse sentido, né, nós vamos mostrar para vocês alguns tratamentos que conseguem amenizar esse problema, né, e ajudar nesse quesito de alternância de cultura no sistema de produção. Então a gente vai apresentar para vocês alguns tratamentos, né, de uma área demonstrativa que a gente vem cultivando a soja, né, há 3 anos aqui em Maracaju e alternando a cultura de outono e inverno, sempre semeado na primeira quinzena de abril. Então, nós temos uma sequência aqui de 4 áreas, a qual a gente trabalha no período de outono e inverno com a braquiária. Esse primeiro tratamento é o cultivo de braquiária piatã em cultivo solteiro, né? E aqui o visual da lavoura de soja da safra 21-22, né? Nós notamos a redução, né, desses problemas de ataque em reboleira, né, de macrofomina, porém a gente nota ainda plantas alternadas com esse problema, né? E à medida que a gente vai analisando, né, os demais tratamentos, nós notamos que houve uma redução desse problema de mancha, né? Porém ele ainda persiste em todos os tratamentos, né? Aqui ao lado, né, mostramos um tratamento que cultivamos o mix braquiária piatã com guandu, né? O guandu utilizado aqui no consórcio foi o mandarim, né? Então a gente nota um bom desenvolvimento das plantas, né? Na sequência, tratamento ao lado, a gente cultivou braquiária em consórcio com a Crotalária ocroleuca. E na sequência, né, nós temos o tratamento de braquiária piatã em consórcio com a Crotalária spectabilis. Também apresentando, né, o problema qual nós abordamos nos tratamentos que tinha, né, como cultivo de outono e inverno, o milho safrinha. Bom, pessoal, um fato que precisamos apresentar para vocês é que a produção de palha da braquiária ela é satisfatória, né? Então nós temos aí 2 anos, safrinha 2019 e safrinha 2020, com aporte de palha das braquiárias em torno de 8 a 9 toneladas. Porém, quando a gente analisa o ano com geada, né, que foi a última safrinha 2020, a produção de palha desse cultivo ele foi muito baixo, né, em função das baixas temperaturas e da presença de geada durante o outono e inverno. Então nós não tivemos um bom aporte de palha, né, no cultivo com braquiária, né, e também tivemos ausência de produção de milho. Com relação a esse ambiente com baixas temperaturas, né, nós gostaríamos de apresentar para vocês as parcelas que conduzimos com aveia. Então, durante a safrinha de 2021, a produção da área, né, de palha, da área que foi cultivado aveia, ela foi de 120% a mais em relação às demais coberturas vegetais. Então, houve uma boa cobertura de solo, né, considerando o problema de geada, e nós tivemos uma questão de melhoria, né, de cobertura de solo. Isso auxiliou na manutenção de água, né, no solo e também na questão de variação de temperatura. Então, como vocês podem ver na imagem, né, nós notamos uma presença bem inferior do problema de manchas em reboleira em função da doença macrofomina, né? Então a gente teve uma manutenção da sanidade dessas plantas, né? Como vocês podem ver, a manutenção de folhas do terço médio, né, e do terço superior em relação aos outros tratamentos, manutenção do enchimento de grão das vagens do terço superior. Então é bem nítido essa questão de diferença da soja, né, cultivada em sucessão à aveia. Então a aveia foi cultivada, a gente encontrou os melhores resultados da influência da aveia no sistema, né, pensando no aumento da produtividade da soja, a partir do 2º ano do cultivo da aveia branca, né? Então foi cultivado 2019
e 2020, no período de outono e inverno, né, a aveia branca. E a partir do segundo ano da soja 2021, nós tivemos um aumento de produtividade em relação às demais coberturas vegetais, até mesmo da área, né, que foi cultivado o milho, de aproximadamente 24% a mais. Então, a média de produtividade dos demais tratamentos ficou em torno de 67 sacos e da produtividade da soja 2021, 83 sacos por hectare, cultivando a aveia no período de outono e inverno. Esse aumento expressivo do potencial de produção cultivando a aveia no período de outono e inverno, nós atribuímos algum ponto. Como eu mencionei anteriormente, né, é a estabilidade na produção de palha, né, independente de ser um ano com boa distribuição de chuva no período de outono e inverno, ou de um ano que tenha baixa distribuição e presença de geada, né, então a gente tem um bom suporte de palha nesse sistema com o cultivo de aveia. E um outro ponto que a gente precisa apresentar, discutir com os nossos produtores é quanto à análise de nematóide. Então, comparando as áreas que foi cultivado a aveia com as áreas com o milho, né, tanto o milho solteiro como o milho com braquiária, nós notamos uma redução de 2 nematóides, que são os nematóides das lesões radiculares. Com relação à redução de nematóides, né, com o cultivo de aveia, nós obtivemos uma redução de 75%, né, no número de indivíduos de pratilencos, avaliando no primeiro ano, né, que seria a safra 2021, sempre analisando o nematóide, pessoal, no estágio fenológico R2 da soja. Então nós reduzimos de 125 para 29, né, o número de indivíduos de pratilencos por grama de raiz, né? E no segundo ano, que seria a safra 21-22, que é a que a gente está apresentando para vocês, uma redução de 50%, né, de 34 indivíduos para 17 indivíduos, né, por grama de raiz. Com relação à redução do rotilencos, o primeiro ano nós saímos de 260 indivíduos para a área de milho safrinha para ausência, quase zeramos a questão de rotilencos nessas áreas com cultivo de aveia. A análise de rotilencos aí seria em relação a solo, né, 100 centímetros cúbicos de solo. E para no segundo ano, 21-22, reduzimos de 117 para 72 indivíduos, né, por 100 centímetros cúbicos de solo, né, uma redução de 36% no segundo ano. Então, tanto para pratilencos como rotilencos, houve melhoria, né, redução do número de indivíduos desses nematóides causadores das lesões radiculares, né? Então, são 2 pontos positivos: a melhoria de cobertura de solo, até mesmo em anos com geada, né, e presença de estresse hídrico, a melhoria dessa questão de redução de nematóides que causam lesões nas raízes da cultura da soja, né? E como vocês podem ver na questão visual, né, uma redução importante na questão da presença de plantas mortas, né, principalmente pelo fungo macrofomina. Né, então, isso ficou muito nítido nessas parcelas a qual a gente vem conduzindo a cultura da aveia. Então, nós temos a melhoria de aumento de produtividade, né, em função desses parâmetros que a gente apresentou para vocês, né, e agora nesse segundo ano, uma questão visual, que provavelmente teremos um aumento da massa de 100 grãos da soja, principalmente pelo melhor enchimento do terço médio, né? Isso está mostrando para nós um potencial de produção muito interessante já há 2 anos de cultivo da soja, em sucessão à aveia, né, no período de outono e inverno, semeando na primeira quinzena de abril.